Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer aqui a presença de todos vocês, né? Hoje é um dia importante para a União Imperial, onde a gente vai dar a largada no nosso enredo do Carnaval, né, de 2024. Esse enredo a gente tratou com muito carinho, o tema a gente discutiu muito e, sem dúvida nenhuma, pelos comentários que a gente tem visto aí, a aceitação foi muito boa. E hoje a gente está aqui para ouvir uma explanação tanto do carnavalesco, do Renan, como do Rubens Godinho, nosso diretor-geral. E o que a gente pede, né? Que com essa explanação a gente consiga transportar o que realmente o enredo, o que o enredo diz aqui na história do Azeviche, né? E que os compositores, todos que se interessarem em fazer o samba, tenham a certeza de que a gente vai escolher o melhor samba para a escola, que é o que a gente quer. Então, assim, desejo a todos vocês uma boa sorte, um bom trabalho e que a gente consiga, de tudo isso aqui, trazer um samba para a escola, um samba bom, um samba que dê o título para a União Imperial 2024, tá bom? É isso aí. Renan. Gente, boa noite, obrigado pela presença de todos vocês. Como o Pelé falou, a gente nos empenhamos muito para poder chegar a esse enredo. Acredito eu que, junto com o Samba Calunga, talvez sejam os dois melhores enredos na minha concepção que eu fiz aqui nesses 6 carnavais aqui da União. Tem uma temática forte, valente. E antes de eu iniciar aqui a leitura, eu queria passar para vocês algumas ideias quanto a ideia de desfile, o formato de desfile que o Azeviche pretende alcançar. Primeiro, a gente tem um enredo que fala sobre a vinda dos povos africanos e como isso influencia na construção social e civilizatória da cidade de Santos. A gente fala assim de abolição, a gente fala assim de escravidão, só que o enredo não é lamentoso. Em momento nenhum a gente coloca a figura do negro em papel de subalternidade ou de subserviência. Pelo contrário. Então, naturalmente, quando a gente pensa em samba enredo com temática africana, tende a ir para enredos em menor, tende a ir para enredos mais lamentosos, e não é o caso. Pode haver isso dentro do enredo? Pode, mas não pode dentro do samba? Pode, mas não é a tônica do samba. Em algum momento, em algum trecho, pode haver isso? Pode. Aí é a liberdade do compositor de como ele vai se sentir melhor. Mas de antemão, o que a gente fala aqui é de valentia. Então, naturalmente, o enredo também tem que ter esse clima de valentia. Um enredo que jogue a escola para frente, que proporcione à União Imperial um desfile mais aguerrido. Os últimos desfiles da União têm sido bons desfiles, mas nos últimos 2 não alcançamos aquilo que saímos do caminho que havíamos reencontrado a escola. E a Azeviche é justamente para poder fazer com que a União Imperial retome esse caminho de vitória, retome esse desfile de escola de samba mais pungente, mais tradicional. E aí, quando eu falo tradicional, não é questão de modelo de desfile, mas sim sendo absurdamente cultural, não sendo só um enredo com profundidade, não só sendo um enredo com pesquisa, mas sendo um enredo principalmente com relevância cultural. Os últimos todos os enredos que eu tenho feito aqui, eu sempre me preocupo em um enredo ser bem pesquisado, ser bem alicerçado,
ter uma quantidade de informação profunda, mas eu acho que a Zeviche, assim como 2018, tem uma relevância cultural, principalmente para a cidade de Santos. Então, acredito eu que sendo esse o norte do enredo, esse também deve ser o norte do samba de enredo, para que ele também tenha essa mesma força que o enredo, que o texto do enredo pede que tenha. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Não? Ok. Então eu vou começar a fazer a leitura aqui. Você quer falar? Não. Vou começar aqui fazendo a leitura do prólogo. Lembrando que o prólogo ainda não é um enredo, é uma introdução ao tema para que se dê entendimento ao início e ao contexto geral da história que vai ser contada. A Zeviche, a ascensão da áurea cor. Prólogo. A liberdade sempre fora o lastro do povo africano, bem como seu ímpeto de luta e poder de inteligir acerca de construções civilizatórias. No entanto, no decorrer da Idade Média, poderes europeus buscaram essa diminuição de seus feitos, de sua soberania, até que obtiveram o poder sobre sua liberdade. Em 2024, a União Imperial vem para passar a Drauzio da Cruz, fazer jus às suas raízes culturais, reafirmar a relevância cultural, social e étnico-racial da negritude como um símbolo do movimento político libertário da cidade de Santos. Ciente que a bravura e tenacidade atravessaram o mar no sangue dos povos africanos, que aqui em nossa terra fora derramado no açoite e brotou como uma pedra preta, milenar e valiosa. O Zeviche. Sinopse. Voltamos ao Brasil pré-colonial. A fauna e a flora abundantes derramam por toda a extensão de terras sua beleza intocada. E entre 1538 e 1542 chega à cidade de Santos o primeiro navio carregado por escravizados africanos, a fim de substituir a mão de obra indígena e atendendo ao movimento jesuíta que caminhava em direção ao fim da mão de obra escrava dos índios, piedade e humanidade não replicada na escravidão africana. Durante mais de 2 séculos, a escravidão condicionou os negros africanos de Santos à servidão e subserviência, salvo pequenos grupos isolados que tentaram fugas sem sucesso, muitas vezes açoitados ou mortos por capitães do mato. Somente em meados do século XIX, movido pelo ímpeto de luta e resistência e contando com o apoio de grupos abolicionistas, começaram a se formar os primeiros quilombos na região. E a luta por liberdade ganha um local de resistência. Os quilombos foram cruciais na defesa da liberdade do negro em Santos e no Brasil. Entretanto, na cidade de Santos, figuras se destacaram no agrupamento organizado dos quilombolas. E o movimento passa a ser emoldurado por pessoas como Pai Filipe, negro escravizado que carregava no rosto as nobres marcas da realeza africana. Pai Filipe funda seu próprio quilombo com grande relevância cultural, contemporâneo ao quilombo de Jabaquara, que fora fundado em 1882 em terras cedidas por Américo Martins e Xavier Pinheiro, brancos fazendeiros da elite santista que levaram os quilombos que levam o quilombo a ganhar protagonismo nacional na luta abolicionista, chegando a ser ocupado por mais de 10 mil ex-escravizados, sejam foragidos do Planalto Paulista ou comprados por mecenas que financiavam o movimento em prol do fim da escravidão, como a própria maçonaria, que desde os primórdios desse movimento já estava presente nas trincheiras libertárias. Então,
esse aqui é a abertura do nosso desfile. Esses 2 parágrafos remontam à chegada dos escravizados ao Porto de Santos, o início da organização, o período deles de escravidão servil e o início da organização e agrupamento deles e o começo da formação dos quilombos. Aqui no início eu cito 2 quilombos específicos, Pai Felipe e o quilombo de Jabaquara, que vem a ser um quilombo mais importante da região e o segundo maior quilombo do país. E esse trecho é a nossa abertura de desfile, para que vocês tenham o grau de importância e de peso de cada trecho do desfile, de cada trecho do texto dentro do desfile. Vou seguir. Alguma pergunta? Não? Vou seguir aqui. O grande quilombo do Jabaquara teve um importante líder, o sergipano Quintino de Lacerda. Nascido em 1839, no estado nordestino do Sergipe, vai para Santos com 19 anos após ser vendido pelo seu então dono, Major Antônio dos Santos Leite. Posteriormente, a implementação de um tratado entre Portugal e Inglaterra que proibia o comércio transatlântico de escravos, visando acabar gradativamente com a escravidão no Brasil, levando a costa brasileira a ser vigiada por navios ingleses naquele período. Quintino chega à cidade de Santos para servir no ganho doméstico, e a convivência com a aristocracia lhe garante uma educação diferenciada dos escravos chamados comuns, e após 8 anos ganha sua carta de alforria. Ali ele começava a ganhar evidente protagonismo no movimento quilombola abolicionista. Quintino contava com relevante apoio, e chegamos ao nome de José Teodoro Santos Pereira, ou como ficou conhecido, Santos Garrafão. Garrafão ganha esta alcunha pelo biotipo baixo e gordo, e foi responsável pela ajuda em manter o quilombo do Jabaquara, que acolhia os escravizados, sejam os recém-chegados em fuga, vindos da Serra do Mar, ou comprados a fins de alforriá-los. Então, nesse trecho aqui eu falo sobre o movimento que existiu antes da abolição, movido por movimentos europeus, que um tratado entre Portugal, a coroa portuguesa e a Inglaterra proíbe o comércio de escravos transatlântico, ou seja, estava proibido trazer da África para cá, mas era permitido o comércio de escravos dentro do território brasileiro. E neste movimento de comércio interno de escravos, Quintino de Lacerda é comercializado do Nordeste para Santos e passa a ser o braço, o personagem principal do quilombo do Jabaquara. Depois apoiado por Santos Garrafão, que vem a ser o braço direito dele no agrupamento dos quilombolas e principalmente na defesa daqueles que chegavam fugidos ou alforriados que vinham buscar morada dentro do quilombo do Jabaquara. Alguma dúvida? Santos Garrafão funda posteriormente seu próprio quilombo na região do centro histórico de Santos, onde hoje se encontra a Praça Antônio Teles, e lá vivia maritalmente com a ex-escravizada Brandina, que vinha a ser dona da pensão na Rua Setentrional, ao lado do atual prédio da alfândega. Brandina era uma negra de aparência forte e atenta, e usava parte de seus ganhos na pensão para ajudar os quilombolas e comprava escravizados ao fim de alforriá-los. Então aqui nesse parágrafo eu falo do terceiro quilombo, o quilombo de Santos Garrafão, que também serviu como um dos principais pontos de apoio dos quilombolas e dos movimentos abolicionistas aqui na cidade de Santos. A negritude santista estava definitivamente organizada e passava a garantir suas próprias leis e hábitos, da mesma forma como
Da mesma forma como em todo o Brasil, os quilombolas se tornam os maiores símbolos de resistência contra a escravidão. E naquele momento, o quilombo do Jabaquara já ocupava a posição de segundo maior quilombo do país, ficando atrás apenas de Palmares. A luta abolicionista e as organizações quilombolas entram na mira da coroa portuguesa e principal alvo do Império. Em 1887, acontece uma grande fuga nos cafezais paulistas, o que deixou alarmados os proprietários rurais, receosos de ficar sem mão de obra. A maior parte dos escravizados que conseguiam uma fuga exitosa rumavam para a Serra do Mar em direção ao quilombo de Jabaquara, que desde o início de 1886 já era considerado território livre. Esses territórios livres desestabilizaram a ordem senhorial. Para não ver suas senzalas vazias, do dia para a noite, os senhores da terra, em concílio, decidiram promover cerimônias públicas de concessão de contratos de liberdade. A luta abolicionista chegava próxima ao seu fim. Então aqui nesses dois trechos, esses dois parágrafos, eu falo do tamanho da organização que os negros quilombolas da região de Santos conseguiram alcançar nesse período. Como eles já tinham dentro de seus quilombos organizações complexas e definidas já. E isso começa a ser um problema para o Império Português, que o Brasil ainda vivia o período de colônia. E o Império começava a se incomodar com essa organização, que começava a tirar a mão de obra das fazendas. E aí os fazendeiros começaram a se organizar entre eles, obviamente de forma mascarada, mas a servir esses contratos de liberdade, como alforria parcial para os escravos. E isso tentando entrar em um começo de negociação. Nisso, a escravidão já se rumava para o final dela, mostrando que os negros já estavam com força suficiente para enfrentar a coroa e enfrentar os donos de fazenda, a ponto deles ter que recuar nos comandos, no poder que ele tinha sobre os escravos. Em 13 de maio de 1888, Lei número 3.353, de 13 de maio de 1878, declara extinta a escravidão no Brasil. A princesa imperial, regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1. Primeiro, é declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Esse aqui é um trecho da Lei Áurea, é o trecho oficial da lei assinada pela Princesa Isabel. Com a sanção da Lei Áurea, o Brasil findava oficialmente o capítulo mais cruel e tenebroso de sua história. Entretanto, o Império não dava garantia nenhuma àqueles que outrora haviam sido arrancados à força de suas pátrias e seu continente. Os negros estavam entregues à própria sorte, virando uma página macabra dos capítulos que constroem a luta da negritude no Brasil, mas não finalizando esta pérfida história. Nesse trecho aqui eu falo que a Lei Áurea aboliu por lei a escravidão, mas também não garantiu nada aos negros alforriados. Ou seja, eles apenas não eram mais escravos, mas não tinham garantia social nenhuma. Só jogaram eles porta afora das fazendas, que depois, posteriormente, vinha a ser ocupada pelos outros imigrantes europeus, italianos e alemães que vieram já remunerados, mas não como escravos, né? Mas a subalternidade jamais fora ponto comum à negritude.
e enfrentando todas as adversidades, Quintino de Lacerda, o líder do Quilombo de Jabaquara, assina terminantemente seu nome na história política brasileira. Foi promovido a major honorário e em 1895 é eleito vereador da cidade de Santos, mas é impedido de tomar posse pelos outros vereadores que se negavam a compartilhar o poder com o negro. Sua eleição faz eclodir uma grande crise política fomentada pelos setores racistas. A batalha judicial que se segue chega aos tribunais paulistanos e termina com a vitória de Quintino. Prevendo o desfecho em favor do líder negro, o presidente da Câmara de Santos, Manuel Maria Tourinho, renunciou ao mandato seguindo pelo vereador Alberto Veiga. O novo presidente José André do Sacramento Macuco foi obrigado a empossar Quintino. O abolicionista passa a ser o primeiro político negro eleito em nosso país. Nesse trecho aqui, eu começo a ressaltar a influência que o negro santista começa a ter sobre a política na cidade de Santos. E como Santos se torna pioneira, né, nos movimentos políticos da negritude. E esse protagonismo é chancelado pela eleição de Quintino de Lacerda e ganhando na justiça o direito de assumir o mandato dele de vereador, que depois veio até ser por um período presidente da Câmara. Não é isso? E aí Santos começa a escrever, dentro da história do Brasil, uma participação muito fundamental dentro das políticas negras. E muito fundamental e sendo quase que o estupim da abolição, sendo um ponto muito, muito forte no movimento abolicionista. E por isso acaba sendo palco de várias batalhas políticas, judiciais e de movimentos negros aqui dentro da cidade de Santos. Que é o que eu vou tratar agora na sequência. A cidade de Santos, não por acaso, carrega em sua bandeira a palavra liberdade. E na comarca de Santos aconteceu a maior batalha judicial em prol da libertação de escravizados. Voltando um pouco no tempo, em 5 de abril de 1868, morre o comendador português Manuel Joaquim Ferreira Neto. E a prática comum deste período era que os negros escravizados pertencentes a determinado senhorio ganhassem sua alforria após a morte do seu senhor. Era o chamado alforria pós-mortem. Entretanto, neste capítulo jurídico da história abolicionista, chamada de Questão Neto, não foi cumprida essa determinação, e 217 escravos permaneceram sob o domínio e o trabalho forçado dos herdeiros e ex-sócios do falecido comendador. A história chega aos ouvidos de um baiano ex-escravizado que vivia na cidade de São Paulo, Luiz Gama. Negro e pobre, Luiz Gama, nascido em Salvador, na Bahia, era um ex-escravo que aprendeu a arte do direito na prática, trabalhando na Polícia Paulista e frequentando a biblioteca particular de seu chefe, Furtado de Mendonça, que o protegia. Compreendendo a legislação brasileira, a usou contra os senhores de escravos, sempre com êxito. Ao longo da carreira, obteve, em muitas vezes sem cobrar nada, a liberdade de centenas de cativos por meio judicial, sendo a Questão Neto considerada a maior da história do Brasil. Aqui eu começo a falar de uma das pessoas que teve foi um absurdo protagonista na história da luta da negritude no Brasil, baiano, criado na cidade de São Paulo, mas em Santos teve talvez a maior batalha judicial de abolicionistas contra a justiça ou contra os senhores dentro da justiça, movida por ex-escravizados a favor de escravizados. E isso aconteceu
na cidade de Santos. O caso ganhou proporção nacional com a sequência de vitórias de Luiz Gama, inclusive ganhando de grandes advogados da época. E somente no ano de 1872, quando o caso chega ao Supremo Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, somente em 1878, os escravos são finalmente libertos. Porém, dos 217 do início do processo, apenas 130 permaneciam vivos. Luiz Gama recebe o título de patrono da abolição no Brasil. A cidade de Santos, nesse período, entra definitivamente na vanguarda política reparadora e libertária da negritude no Brasil. E em março de 1886, alguns anos antes da abolição da escravatura no Brasil, o Teatro Guarani se tornou o palco de um dos maiores atos abolicionistas de Santos, onde nos porões do teatro 12 escravos ganharam carta de alforria. Compradas por políticos locais, traçava-se ali o destino de um espectro político onde a negritude ganharia outros momentos de protagonismo. Então aqui eu falo de um ato político que acontece no Teatro Guarani, que mostra que a população santista, tanto no aspecto político quanto no aspecto social e até em boa parte da burguesia santista, já tinham entendido a importância da abolição e tomavam a frente disso muito antes do Brasil ter consciência disso. Então Santos botava definitivamente 2 anos antes o pé à frente do movimento abolicionista, mostrando uma vanguarda e o início. Não pode se dizer que ali tomava consciência quanto a questões raciais, porque essa é uma luta que ainda hoje não é ganha. Mas ali começava, talvez, seria o cerne dessa luta e talvez o primeiro grande feito dos abolicionistas acontecer na cidade de Santos, e esse marco, esse ato político no Teatro Guarani tenha sido talvez o primeiro grande ato abolicionista que passa a ser símbolo desse start para a abolição da escravidão na região. Em 1920, só salientando, a partir disso começa a emergir figuras movidas por esse ímpeto de luta, movidos por esse espírito libertário e abolicionista. Começam a aparecer figuras que começam a ganhar grande protagonismo na cidade de Santos e depois passam a ser conhecidos nacionalmente. Em 1927... deste ato que aconteceu no Teatro Guarani gerou o processo libertário 2 anos antes dos negros aqui na nossa cidade. Então, exatamente, como o Ivo está falando aqui, esse ato que aconteceu lá no Teatro Guarani, em 1886, formalizou a abolição regional, digamos assim, né? Seria 2 anos antes da abolição oficial promulgada pela Princesa Isabel. 2 anos antes, Santos já se libertava da escravidão, né? Ou já abolia a escravidão. Em 1927 nasce na cidade de São Vicente, no litoral paulista, Esmeraldo Tarquino, um dos capítulos mais célebres desta luta racial na política santista. Esmeraldo participou de um período onde a cidade de Santos era chamada de a Pequena Moscou, devido às ligações com pensamentos de políticas trabalhistas. E nesse cenário, o político negro vicentino se torna vereador e deputado, sendo em 1968 eleito prefeito de Santos. Entretanto, não assume o cargo devido a uma cassação movida pelas mãos pérfidas da ditadura militar que governava o Brasil naquele período. Mas o ímpeto de luta e resistência que os negros santistas carregam no sangue mostraria mais frutos. Aqui eu falo de dois momentos muito importantes e contrários. Primeiro, um negro sendo eleito prefeito da cidade de Santos e vivendo sob o governo militar não pode ser empossado.
eu falo de... A gente acaba de discorrer sobre a história chegando num período absurdamente importante, de uma cidade que mostra desde o século XIX a sua importância nos movimentos abolicionistas. Chega a eleger o líder do município um negro. E aí um outro movimento absurdamente sombrio da história do Brasil, assim como foi a escravidão, tira do negro de novo o protagonismo, tira do negro de novo o direito de assumir sua posição. E aí Esmeraldo é impedido de assumir a prefeitura de Santos por conta do governo militar que a gente passava naquele período. As terras santistas, que um dia sentiram o dissabor do sangue negro derramado, viu brotar uma joia preciosa. A filha ilustre, a pedra preciosa, nasce não apenas como fruto de liberdade e da caridade, mas também como resultado de séculos de luta e resistência. E o Azeviche Santista recebe o nome de Alzira Rufino. Aqui vocês veem que eu faço um contraponto usando uma analogia, na verdade, usando a pedra Azeviche, que é uma pedra rara e preciosa, preta, usando ela, fazendo uma analogia ao sangue que foi derramado do negro. No mesmo chão que se derramou o sangue, nasce essas pedras preciosas. Então eu uso o Azeviche, que dá título ao texto, para fazer essa analogia. Por isso, da imagem do enredo, no logotipo do enredo, vocês viram como se fosse o sangue de ouro, justamente para mostrar esse valor, esses valores que, apesar do açoite, apesar da escravidão, o negro ainda fez brotar da mesma terra que escravizou ele, que açoitou ele, fez brotar grandes figuras, como no caso aqui a gente cita Alzira Rufino. Quando criança, Alzira trabalhou com seu irmão vendendo sacos vazios de cimento e peixe com sua mãe, catadora de café. Apesar da infância pobre, sua mãe mantinha o firme propósito de que seus filhos tivessem educação formal. Por isso, nunca negligenciou seus estudos. Aos 7 anos, Alzira foi incentivada por uma professora a escrever um diário para expressar seus sentimentos, marcando o início de seu interesse pela escrita. Nascia a poetisa. Então aqui nesse trecho eu começo a ressaltar as faces de Alzira. Eu falo dela como essa pedra preciosa que nasce na cidade de Santos, e ela teve diversas frentes, ela teve em diversas trincheiras de batalha. Uma delas, onde ela teve um êxito gigante, foi na poesia, que talvez tenha sido o primeiro a ser despertado nela ainda na infância. Nos anos 70, começa a se envolver em diferentes frentes de movimentos políticos e sociais. E na década de 80 passou a frequentar eventos do movimento de mulheres negras. Em 1986 fundou um coletivo de mulheres negras da Baixada Santista, um dos mais antigos grupos em prol da emancipação de mulheres negras na sociedade brasileira. Alzira semeava os frutos que futuramente colheria, e em 1990 funda a Casa de Cultura da Mulher Negra, com projetos psicossociais de combate à violência doméstica em busca da igualdade das mulheres negras. As sementes já latentes davam início à germinação ao mesmo passo que lapidavam Alzira. Perdão, só voltar. As sementes latentes davam início à germinação ao mesmo passo que lapidavam Alzira, o Azeviche, o nosso Azeviche Santista. Então, aqui o que eu digo é que Alzira, ao mesmo tempo que lutava em prol de outras mulheres, isso também transformava ela como mulher, como militante, como uma mulher de política pública, de política social da cidade de Santos.
Então, a Alzira começava a plantar, assim como eu trato dela no texto, sendo o fruto de uma semente plantada com sangue derramado por açoite, por escravidão, e nasce da terra santista essa pedra preciosa, ela também passa a ser semente que vai dar outros frutos. E aí eu começo a tratar sobre isso. Então ela começa a lapidar a si mesmo e começa a germinar isso, essa luta, esse ímpeto de luta, esse ímpeto de política social, política negra, política feminista, começa a colocar isso também em outras pessoas. E aí começa a proliferar essa ideia. Alzira Rufino carregou séculos de luta e resistência em seu discurso e jornada, sendo ela a consequência da teimosia de tantos negros e negras que um dia tornou fértil as terras que a fez germinar, e ela seguiu a missão. O ímpeto tenaz trazido no sangue africano, que fora derramado outrora no açoite, hoje fez brotar a continuidade da luta incessante e ancestral. O abrolhar da semente presente no grito de liberdade dos escravizados e na cor azeviche permeou as terras santistas e hoje olham para o futuro sendo construído com novos olhares que bebem na ancestralidade e veem figuras como Djamila Ribeiro, filósofa, feminista negra, escritora e acadêmica brasileira, o florescer do cerne ideológico plantado dentro dos quilombos santistas. E no olhar libertário do primeiro negro escravizado aportado no cais velho que pisou nessa terra de caridade e liberdade. Então aqui eu cito mais um outro personagem presente, que é Djamila Ribeiro. Ela sendo um dos frutos promovidos eu acredito, sendo o advento de Alzira, ela a gente pode considerar um desses frutos. E o que eu falo aqui no texto é que esse ímpeto de liberdade, essa valentia, esse espírito aguerrido que essas mulheres carregam é uma memória genética que é trazido desde o primeiro negro que desembarca aqui. Um amigo meu historiador, isso não está no texto, mas a gente até conversou lá em casa, um amigo meu me falou uma coisa que eu perguntei uma vez para ele, um amigo meu que é historiador, perguntei para ele quando começa o movimento abolicionista. Ele fala, desde o momento que começa a escravidão. Então, a partir do momento que o primeiro negro foi escravizado, esse ímpeto de luta, essa tenacidade, essa vontade de se libertar fez presente. E essas mulheres hoje carregam nada mais do que essa memória genética. É delas, é dos negros e das negras que carregam esses movimentos, esse ímpeto, porque sempre os pertenceram. É parte da negritude isso. É parte da negritude a busca incessante pela liberdade. Hoje, a União Imperial viu a construção e contribuição da negritude na formação de sua cidade, da sociedade e povo santista. Personagens que defenderam com bravura a dura pena de existir e fez do sangue derramado, amalgamado ao suor, forçado o combustível fertilizante para brotar desta terra o milenar azeviche e acender a áurea cor. Nesse encerramento, quando eu falo da áurea, a ascensão da áurea cor, eu estou tratando da cor do negro, como ouro, a cor que vale ouro, a cor o que representa a negritude, ou que define a negritude, aos olhares de muitos, e principalmente no período da escravidão, era a cor da pele. E aí eu falo que esta cor da pele, justamente esta cor da pele que determinava ele numa posição servil e subalterna, determinou a luta em prol da ascensão da cor. Então, a áurea, aqui eu faço uma clara referência à Lei Áurea, mas também ao dourado, ao valor, a algo de extremo valor. Então aqui eu falo da ascensão, não só dos azeviches que nascem na terra de Santos, mas da ascensão que a negritude consegue, revertendo a história, se reposicionando socialmente, se reposicionando historicamente e se colocando como figura principal em diversas camadas e lutas políticas dentro da cidade de Santos. E esse é o enredo da União Imperial Carnaval de 2024.
E esse sentimento de valentia, de tenacidade, de vigor, principalmente, de luta, de bravura, de brio, que o samba enredo tem que levar, para poder dar a atmosfera, o clima necessário que vai levar essa história no grau, no nível que ela tem que ter, com a profundidade e com a importância da história que a gente está contando aqui. O samba tem que ter naturalmente este altíssimo nível. E aí eu volto a falar uma coisa que eu sempre disse nas últimas 6 explanações que eu fiz aqui. Eu sei que muitos compositores normalmente criam coisas, principalmente pedaços de enredo, né, Rubens? Eu mudo o texto se vier um excelente, impecável, exímio e irreparável samba de enredo. Caso contrário, o samba de enredo tem que se adequar ao enredo. Agora, se vir um samba acima da média, ao concurso, aquela aquarela brasileira que Silas de Oliveira fez, vai virar uma marchinha perto desse samba, aí eu mudo meu texto. Caso contrário, sigam fielmente o que eu disse hoje, tanto o que eu disse quanto a questão que está escrito, quanto a questão que eu disse aqui na conversa, no clima, quanto principalmente ao ambiente que deve ser criado no desfile. Essa importância, essa grandiosidade do enredo tem que estar presente no samba. Então não tem como a gente pensar num samba que seja só poético ou só com a melodia tecnicamente perfeita, pensando em critérios de regulamentos e tal. A gente tem que pensar em um samba que realmente seja grandioso, um samba que realmente vai levar a União Imperial de volta para o caneco, que realmente vai ser cantado daqui 30 anos, como ainda hoje a gente canta os sambas antigos da União Imperial. Então tem que ter este altíssimo nível, para a União Imperial não deixar dúvidas e acabar com este momento essa lacuna, essa pausa que aconteceu na nossa sequência de título. Então, assim, tem que ser um enredo, tem que ser um samba de enredo com cara de escola campeã. Que a União Imperial começar na primeira passagem do samba dela lá na concentração, quem for passar depois ou quem passou antes perdeu, acabou. Quem quiser ganhar o carnaval vai ter que ganhar da União Imperial de 2024, e isso começa hoje, começa agora, começa aqui. Porque se a gente não definir isso aqui entre nós, para poder chegar lá na final do samba enredo e a gente ter este entendimento, principalmente de um compositor com o outro, e até de entender a grandiosidade das outras obras, e sabendo que o nosso concurso aqui vai estar aberto para quem quiser, seja daqui da escola, não seja da escola, não seja de Santos, não seja de São Paulo, não seja do Brasil, quem quiser concorrer vai concorrer. Então, aí tem que saber que o que a União, tomando essas decisões, as atitudes, quanto à questão de premiação, quanto à questão de abrir o concurso para quem quiser, isso é para a gente buscar o mais alto nível de samba de enredo, para a gente entender que o concurso vai ser de altíssimo nível, com qual compositor quiser, da onde vier. Então a gente tem, os que estão presentes aqui e os que não estiverem, que assistirem pelo vídeo, tem que ter primeiro este entendimento, que o que a gente busca é o alto nível, o que a gente busca é a União Imperial para o título do Carnaval de 2024, para chegar na passarela do Alto da Cruz sem deixar dúvidas, nem para quem desfila e nem para quem assiste. E problema vai ser de quem competir com a gente e não mais nós. Beleza? É isso, obrigado.